Sagitário, sejam muito bem-vindos à vossa leitura de maio. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Para vocês que acompanharam o apagão ontem, viram que no meio da leitura de vocês o apagão aconteceu. Por isso hoje estou fazendo aqui uma leitura nova, não vou usar, apesar da gente já tava quase no final daquela leitura, mas já não tava no clima para continuar. Por isso eu vou fazer aqui uma leitura nova para vocês. Muito bem-vindos a todos vocês que é a primeira vez aqui no canal. Não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, se inscrever e ver os outros signos do vosso mapa, se vocês sentirem que está chamando por vocês. Normalmente a gente tem aqui leituras que complementam a sua leitura principal. Sol, Lua, Ascendente e Júpiter são as casas que as nossas leituras estão incluindo, ok? E vamos lá então ver o que nós temos para Sagitário, mês de maio. Energia de Sagitário no mês de maio. Só espero que não volte a acontecer o mesmo que ontem. Até pula. 4 de paus. Sagitário, mês de maio. O louco. A temperança. Uau! A estrela. Por último, oito de espadas, com um 10 de ouros no final do deck. E um 6 de paus. Você saiu com 10 de ouro, 6 de paus e 10 de paus no final do deck. Uau! Uau, gente! Isso é muito bom. Bom, é engraçado que a energia tá parecida com a de ontem, mas... Enfim, vamos falar aqui sobre essa energia que tá para Sagitário no mês de maio. A gente tem aqui no centro do seu jogo a carta da temperança. De um lado temos o louco, do outro lado temos a estrela. A temperança no centro, o louco e a estrela, um de cada lado. A temperança, ela representa cura. Representa cura, alquimia. E a estrela também representa cura. Mas aqui a estrela, ela fala mais sobre uma orientação maior. Enquanto a temperança é uma cura emocional e física, a estrela é mais uma cura espiritual, emocional também, mas mais por o lado espiritual e um guia espiritual, um chamado espiritual, um sinal espiritual. Isso é assim, com essa combinação, o louco, a temperança e a estrela, eu vejo você pulando para uma nova fase da sua vida. Uma fase onde você está curado, curada, onde você não carrega tantas dores e tantos pesos, não carrega situações que já não servem para você mais. Carta de 4 de paus, no 4 de paus que inicia aqui a leitura, e o 8 de espadas encerra a leitura dessas primeiras cartas. Aqui a gente está falando de situações familiares, a gente está falando de laços familiares, a gente está falando de almas gêmeas, ou chama gêmeos, o que vocês quiserem chamar. A carta do 4 de paus fala do 11-11, é um portal que você entra, é uma nova fase. Ela representa momentos de alegria também, representa família, representa comunhão. Por isso que é como se você entrasse aqui num novo portal. A gente tem, logo após o 4 de paus, o louco. Você entrando para esse novo portal de cura. Você entrando para essa nova fase da sua vida, onde você se torna uma pessoa mais leve, se torna uma pessoa mais feliz, mais presente, curada, não é? Feliz de verdade. E a gente encerra aqui com esse 8 de espadas. E é engraçado que esse 8 de espadas aqui, ele me fala muito sobre a sua... Não é inconsciência, é quase como se você não conseguisse ver agora aquilo que você realmente tem para receber, ou as coisas que você vai viver no futuro. Tem muita coisa que você não faz ideia ainda, que nem te passa pela cabeça. Porque a gente tem aqui a entrada num portal muito grandioso. Muito grandioso.
E esse 8 de espadas aqui me fala de uma mente que ainda é muito limitada no que toca a possibilidades. É como se você quisesse colocar limites na sua imaginação, mesmo sabendo que a sua imaginação não tem limites. E você coloca esses limites por quê? Por causa de todas as coisas que você aprendeu ao longo da sua vida. Você não quer entrar numa vibe doida ou numa alucinação ou acreditar naquilo que não é possível. Você não quer isso. Você quer se tornar a pessoa ou se manter a pessoa mais presente, mais lúcida possível. Por isso você não quer seguir ideias ou sonhos que ultrapassem a realidade. Mas isso é coisa do ego, filho. Isso é coisa do ego, isso é coisa dessa personagem que tá aqui, que não entende o que existe além. Tem muita coisa pra você aqui. Mas ok, vamos então abrir essa leitura. Vamos ver o que existe aqui. Qual é a mensagem, conselho ou acontecimento importante para Sagitário no mês de maio. Mensagem, conselho ou acontecimento importante para Sagitário no mês de maio. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Sagitário, maio. Mensagem, acontecimentos importantes. O que é o 4 de paus? Sol. Gente, eu agora precisava de verificar. Não tenho certeza. Mas se não me engano, ontem essa mesma carta saiu na mesma posição. Saiu também o louco, saiu também a estrela, mas o sol saiu exatamente na mesma posição. O sol debaixo do 4 de paus. O que é o louco? Cavaleiro de espadas. O que é a temperança? El Diablo. Também saiu essa carta ontem. O que é a estrela? Outro louco. O louco, novamente. E o que é o 8 de espadas? 5 de copas. Com um 4 de copas no final do deck. Pois é, engraçado como a vibe da leitura é exatamente a mesma de ontem. Exatamente a mesma de ontem. Existe aqui algo muito grandioso que você pode alcançar, que você está tentando se aproximar disso ou chegar a esse lugar já há algum tempo. Porque a gente está falando aqui, a gente tem o sol, a estrela e o louco 2 vezes. É uma pessoa que tem uma conexão espiritual muito grande. E com esse reforço do louco, tá me mostrando aqui que você tá tentando se libertar de muita coisa. Você tá tentando se libertar há muito tempo de muita coisa. E tá difícil. Mas a gente tem aqui, debaixo do primeiro louco, não é? Temos aqui um cavaleiro de espadas. Que tá me mostrando muito essa sua astúcia e estratégia para conseguir lidar com esse momento. É como se você aqui já tivesse assim cansada de esperar que alguém ou algo externo a você te mostre, te confirme o que precisa de ser feito. Você finalmente assume essa responsabilidade de ser você o direcionador da sua vida, a pessoa que direciona a sua energia. É você que decide o que vai acontecer. Mas eu vejo isso quase como uma habilidade que você tem alguma dificuldade de desenvolver. Por quê? Debaixo da temperança, a gente saiu aqui com a carta do diabo. E o que significa isso aqui? Existem aprisionamentos. Existem questões que precisam de cura.
relacionamentos tóxicos, dependências, vícios. Há muitas questões aqui no contexto físico que você precisa de curar, físico e emocional. Existem muitas coisas no físico e no emocional que precisam de ser curadas. Eu vejo pessoas aqui que não conseguem deixar para trás um relacionamento, ou pessoas que carregam em si as dores e as mágoas de tudo aquilo que viveram ao longo da vida, e por isso estão sempre esperando, estão sempre refletindo isso para o outro, estão sempre esperando que isso aconteça novamente, não é? E por isso, obviamente, a sua realidade confirma isso. E é muito sobre você aprender a curar esse lado. Por isso, novidades e acontecimentos importantes aqui para Sagitário no mês de maio. Eu vejo você ganhando clareza sobre o que você precisa de fazer para poder se libertar. Ganhando clareza para você saber o que está te limitando e o que você precisa de fazer para se libertar. Debaixo do 8 de espadas, a gente segue aqui com um 5 de copas, que me mostra muito, uma maior parte do problema aqui do Sagitário. É isso aqui, esse 5 de copas. Você acaba por não conseguir confiar na sua intuição, porque você se compara àquilo que os outros fazem e aquilo que os outros esperam de você. Ou aquilo que você acredita que os outros esperam de você. Vocês estão vendo aqui essa moça com 2 crianças olhando aqui para esse castelo? Ela se sente injustiçada, ela sente como ela se fosse vítima de tudo, ela sente como se ela tivesse sido deixada, jogada de lado, e ali naquele lugar ali é que está realmente aquilo que é o bom e aquilo que as pessoas procuram. E por isso ela se sente ali, tem 2 crianças lindas no colo, onde ela pode viver esse grande amor, mas prefere olhar para aquilo que ela não tem, para aquilo que ela não é. Por isso, é basicamente isso que impede o Sagitário de ver por completo a sua história, porque acaba por se basear muito nas pessoas, situações e histórias que estão ao seu redor, e não são capazes de ver mesmo de verdade aquilo que tem nas mãos. E é aqui que está o problema. Mas é normal que isso aconteça também, porque nós vivemos num mundo de ilusões físicas. A gente vive aqui acreditando que estamos aqui nesse pedaço de carne. Por isso, para que a gente sinta que estamos caminhando para o lugar certo, para que a gente sinta que está pertencendo a essa sociedade, pertencendo ao mundo, para que a gente sinta aceite, para que a gente sinta que está prosperando, para que a gente sinta que está... Vocês estão entendendo? Para que a gente consiga chegar a todas aquelas afirmações que a gente deseja do eu sou feliz porque eu tenho isso, 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 isso. Por causa de todas essas questões, você acaba não vendo o seu real potencial e aquilo que você realmente tem a oferecer. Porque você está sempre buscando tentar, de uma certa forma, copiar ou... Nem é o caso de todas as pessoas, não é como se você quisesse copiar, mas você acaba se espelhando muito aquilo que existe externamente. Acaba comparando a sua vida com muitas outras pessoas. Acaba comparando as suas condições e comparando os seus recursos a muitas outras pessoas. Por isso é que acontece aqui isso. Que no final a gente tem aqui a carta do 4 de copas. Tá vendo? Tédio. Literalmente isso, tédio. Você tem tudo nas mãos, mas não consegue fazer nada com isso. Porque não vê de fato aquilo que tem nas mãos. Só olha para aquilo que não tem. Para aquilo que os outros acham, ou para aquilo que os outros pensam, ou aquilo que você acha que os outros pensam sobre você. E não é capaz de ver por completo tudo aquilo que você tem nas suas mãos, tudo aquilo que você pode desenvolver, tudo aquilo que você pode fazer, tudo aquilo que você é de fato.
Pelo menos agora existe clareza, não é? Agora vocês começam a entender o que tá errado e o que precisa ser mudado. E o que mais? O que mais Sagitário precisa de entender aqui sobre o mês de maio? O que mais Sagitário precisa de entender para o mês de maio? Gratidão, meus irmãos, gratidão. O que mais Sagitário precisa de saber para o mês de maio? O que é o 4 de paus com o sol? Pulou. 4 de copas novamente. O que é o louco com o cavaleiro de espadas? Cavaleiro de paus. O que é a temperança com o diabo? 6 de ouro. Saiu a mesma carta também. Saiu ontem na mesma posição. O que é a estrela com o louco? 3 de ouros. E o que é o 8 de espadas com 5 de copas? A lua. E a morte no final do deck. Também tinha saído a morte. É a mesma leitura, né, gente? Só que aqui só tem algumas cartas que não sai exatamente igual. Mas pronto. A mensagem é a mesma, a energia é a mesma. Debaixo do 4 de paus e do sol, a gente tem aqui o 4 de copas, reforçando aquilo que a gente acabou de falar. Para de se lamentar daquilo que se foi, para de se lamentar daquilo que não pode ser resolvido e começa a olhar para aquilo que você realmente tem nas suas mãos, daquilo que você realmente pode desenvolver. Ficar se lamentando, ou pensando, ou olhando para trás, ou tentando, não vai te ajudar de maneira alguma. Nós estamos numa sociedade que está cada vez mais difícil ser original, porque a gente é bombardeado com informações a todo instante, a gente não se dá o espaço para se descobrir, para se explorar. Mas você precisa te dar esse espaço aqui, viu? Tem muita coisa aí para você colocar para fora. Debaixo do louco e do cavaleiro de espadas, temos aqui um cavaleiro de paus. E a gente reforça aqui essa ideia do movimento, vocês estão vendo? Tanto uma como a outra são, né, dois cavaleiros que estão ali correndo em direção a algo, correndo em direção a um propósito. E aqui as espadas é a nível mental e a paus é a nível espiritual. Eu vejo uma alquimia acontecendo, existe transmutação acontecendo, transmutação dos pensamentos que automaticamente se transforma em, ao contrário, não é? Transformação espiritual que se transforma nos pensamentos, mas a gente precisa de primeiro interpreta os pensamentos para depois entender o que está acontecendo no espiritual. Mas enfim, é a mesma ideia. Existe aqui uma clareza que está se desenvolvendo, uma perspicácia e uma acurácia que está se desenvolvendo a um nível mental, e isso se reflete depois a nível espiritual. Existe um movimento acontecendo a partir daí. Debaixo da temperança e do diabo, saiu aqui o 6 de ouros. E aqui o 6 de ouros está falando sobre justiça. Está falando sobre dar aquilo que cada um precisa e merece. Tá vendo aqui essas copas se passando o líquido de um lado para o outro, essa alquimia acontecendo. E aqui a gente pode comparar a mesma coisa, como se fosse um copo transbordando aquilo que tem para outros lados. Mas assim, nesse caso em específico, é como se tudo aquilo que ou você fez ou que os outros fizeram com você será resgatado aqui. Se você estiver ou viveu alguma situação mais complicada e mais difícil a nível emocional, se pergunte profundamente se você não está só vivendo algo que você em alguma outra
em algum outro momento da sua vida, você não fez o mesmo com outra pessoa. Às vezes você está vivendo só o reflexo daquilo que você já fez alguém passar. Mas principalmente, aqui é sobre cada um ter aquilo que merece. 6 de ouros é sobre isso. Cada um tem o que merece. Por isso, se você tem pendências ou tem peso na consciência de alguma forma, então realmente você vai acabar por receber aquilo que você colheu. Aquilo que você colheu não, aquilo que você plantou. Da mesma forma em relação às outras pessoas com você. Todos os outros que foram injustos com você, que fizeram coisas erradas com você, também vão receber aquilo que merecem. Isso aqui é muito sobre um equilibrar. Equilibrar a balança, equilibrar aquilo que você tem e ver aquilo que o universo pode te dar em troca. Debaixo da estrela e do louco, a gente tem aqui a carta do 3 de ouros. E aqui a gente está falando sobre desenvolvimento. Eu vejo aqui como se você começasse a se destacar em alguma área ou em algum desenvolvimento. Pode ser que você tenha finalmente uma ideia que eleva algo em você a nível pessoal, a nível profissional, a nível familiar. Algum hobby diferente. Ou até mesmo começar a academia, começar a fazer um exercício diferente. Eu vejo você se dedicando a esse algo e sendo recompensado por isso, sendo elogiado por isso. E você começa a sentir uma leveza ainda maior e uma cura ainda mais significativa, porque você foca a sua atenção para isso e você se apaixona por isso. E aí tudo aquilo que precisa ser curado, você consegue curar com o trabalho interior. Por isso, para muita gente pode ser um hobby novo, alguma coisa que você utilize as mãos, que te ajuda a se conectar com essa criança interior e se conectar com essa leveza espiritual que você tanto busca. Debaixo do 8 de espadas e do 5 de copas, nada mais, nada menos do que a senhorita Lua, não é, gente? A gente tá falando aqui do inconsciente e do subconsciente. E olha só, você tem aqui o Sol e a Lua na sua leitura. A gente tem aqui o equilíbrio perfeito. Aliás, esse lado precisa de se equilibrar. Mas temos aqui os 2 arcanos na sua... Aliás, nem é só o Sol e a Lua, é só a Lua e a estrela. Você tem aqui os astros todos na sua leitura. Muito místico, muito espiritual. Conexão espiritual no auge. Mas a gente tá falando aqui do inconsciente e subconsciente. Isso veio debaixo do 8 de espadas e do 8 de copas. Existem questões no seu inconsciente, subconsciente sobre crenças de merecimento, sobre aquilo que você acha que pode fazer, sobre aquilo que você acha que consegue alcançar, sobre aquilo que você acha que deve ser feito, sobre imensas crenças inconscientes sobre a forma como você se identifica aqui neste mundo. E aqui você vê claramente que são questões bem lá daquelas partes da nossa mente que a gente não explora quase nada, mas que ficam aí. Elas ficam e moldam a forma como vamos interagir pro resto das nossas vidas. E no final do deck, é uma carta da morte, né? Sem mais nem menos. A morte fala sobre transformação. E a gente já tava falando sobre essa transformação acontecendo, né? Mas aqui, principalmente essa carta da morte aqui, eu vejo mais como se você ganhasse uma conexão, não ganhasse uma conexão, é como se a conexão com o mundo espiritual se tornasse ainda mais evidente para você, se tornasse as camadas, os véus
o esquecimento, os véus que não nos permitem ver a realidade, se tornam ainda mais finos. E você consegue se comunicar ainda mais, ter sensações ainda mais fortes. Pode ser que você tenha aqui contatos com seres extradimensionais como você nunca teve antes. Há uma transformação acontecendo, definitivamente. E essa transformação está relacionada a isso que você busca. Mas para que você consiga transformar, você precisa de inspeccionar esse subconsciente e esse inconsciente bem a fundo, viu? Bem a fundo. Ok. E o que mais? Conselho do Osho para Sagitário. Conselho do Osho para Sagitário. Gratidão, meus irmãos. Gratidão. Sagitário. Ai, gente. Olha só pra isso. Que incrível. Já estava assim. 10 de ouros, o mundo somos nós, que aliás já tinha saído aqui também, um 10 de ouros, né? Depois temos um 3 de paus, a carta do experienciar, e a carta do mestre, que é a carta que só existe no Osho, é só mestre. E o criador no final do deck. Tá bom pra você? A gente tem aqui você acessando a sua maestria. É você acessando a sua maestria. Mas existem aqui questões que você precisa de experienciar, que você precisa de viver para conseguir de fato descobrir a sua maestria. E novamente a gente tem aqui a carta do Rei de Paus, né, que remete bastante à carta do Sol, a iluminação do Sol, e essa carta do Mestre que remete bastante à Lua. É incrível, incrível. Sol e Lua. E a carta do experienciar. Há coisas que você precisa de tentar, de viver, sentir, para que você saiba o que fazer depois. Ou como se tornar melhor, ou como trazer isso para as pessoas da melhor forma possível. Muito bem, muito bem. Muito interessante, viu? Tem algo muito profundo acontecendo com você. E eu acho que esse mês de maio vai ser bem intenso nesse sentido. Dessas coisas que você pode desenvolver e que você pode ser. Vai se tornar mais evidente pra você. Ok. Ok, agora vamos tirar aqui uma cartinha do oráculo do I Don't Care. Aqui. Nosso oráculo I Don't Care, a carta do Eu Não Me Importo. E a gente gosta de tirar aqui essas cartas do oráculo pra trazer uma mensagem de leveza, porque a gente tem essa mania de levar a vida muito a sério, tudo muito a sério. E aqui, esse oráculo traz aqui uma leveza. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Oi? Sagitário, mês de maio. Close your curtains, close your eyes and sleep. Fecha a cortina, fecha os seus olhos e durma. This too shall pass. E aqui nessa carta no final do deck diz, isso também vai passar. Ok, qual é o conselho aqui do oráculo do I Don't Care? Descanse. Descanse. É preciso de descanso aqui. É engraçado porque eu tô aqui falando com vocês, eu tô sentindo aqui
uma vontade de bocejar, um cansaço, uma coisa que não é de mim, é de vocês, é da vossa leitura. E aqui saiu essa carta, descanse. Deita, durma e descanse. Tem muita gente cansada aqui, muita gente que tá dando excessivamente e não tá se dando o suficiente. E aqui, isso também vai passar. Pode ser que você tenha aqui algumas situações que passaram assim. Vou mostrar mais perto. Algumas situações um pouco chatas, mas ela vai passar. Ela vai passar, vai estar tudo certo. Às vezes essas situações precisam de acontecer para que você se afaste de quem não te merece, de quem não merece estar na sua energia. Ok? Por último, nós vamos tirar aqui uma cartinha do oráculo do tarô dos gatos. Qual é a mensagem final? Eita, que cai tudo no chão. Ok. Qual é a mensagem final para Sagitário no mês de maio? Mensagem final dos felinos para Sagitário. Mensagem final dos felinos para Sagitário. Gratidão, meus irmãos, gratidão. Mensagem final. Pois é, gente. Saiu um valete de espadas e no final do deck um 8 de espadas, novamente. Vamos ler pra vocês, então. Valete de espadas. Um vento agradável agita o pelo do valete de espadas enquanto ele observa com curiosidade o mundo em seu redor. Dotado de uma inteligência felina e aguçada, domina situações com racionalidade e é capaz de encontrar soluções lógicas para os problemas da vida. A sua mente, cheia de ideias, é analítica e tem a capacidade de desenvolver projetos de sucesso que segue com entusiasmo explosivo. A sua energia é extremamente dinâmica e positiva se for canalizada na direção certa e regulada por pensamentos sábios e colaborativos. Planeie e adote estratégias para atingir os seus objetivos com determinação. Foi exatamente isso que a gente falou. Planeje e adote estratégias. Assim, a gente estava falando aqui que você estava adotando essa estratégia, mas aqui está reforçando. Planeie e crie estratégias para atingir os seus objetivos com a determinação necessária. E a carta do 8 de espadas diz o seguinte. Deixa eu segurar. Encontra-se numa situação de grande desconforto. As suas patas estão presas na lama, o abrigo está longe e perdeu o sentido inato de direção. Um medo profundo toma conta da sua mente, prendendo-o nas garras da ansiedade e não consegue ver o problema com objetividade. A única saída para essa condição reside dentro de você. Apenas o leitor é capaz de encontrar a resposta mesmo que não veja no momento. Para você encontrar, você deve explorar o seu subconsciente e embarcar numa longa e profunda viagem de crescimento interior. Reflita sobre os seus limites e explore as suas inseguranças com coragem. Reforço aquilo que a gente falou, completou aqui a mensagem perfeitamente. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da leitura. Dessa vez não teve corte de energia, não aconteceu nada. Se vocês não conhecem ainda, nós fazemos consultorias espirituais. As nossas consultorias espirituais são dedicadas para a gente ter esse tempo de conversa, onde a gente vai poder falar sobre abordar os seus assuntos, o seu momento de vida. Não é diretamente para leitura de tarô, a gente faz um trabalho muito mais profundo do que uma simples leitura de tarô, ok? Mas eu gosto de fazer aqui as leituras porque eu gosto também, e eu sei que vocês gostam também, e faz parte aqui também da nossa missão. Mas as consultorias espirituais são muito mais do que só a leitura de tarô. Se você estiver interessado, vai estar aqui na descrição. Ou então os nossos cursos, o curso de reprogramação mental e salto quântico e o curso do método 369, também são muito, muito interessantes. E é isso, meus amores. O link tá aqui na descrição, na minha bio. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o gostei. E a gente se vê no... Aí eu troquei tudo que eu queria falar. Enfim, a gente se vê no próximo mês. Um beijo no coração.